Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, foi uma cena esquisita demais, que me deixou com a cara no chão. O fato é que naquele sábado, minha mãe tinha me pedido para levá-la na casa de uma amiga. Ela não gostava de pegar carro de aplicativo. Eu a levei e levei meu filho junto para me fazer companhia na volta. Só que alguns quarteirões adiante, assim que a mãe mandou mensagem para essa sua amiga, para avisar, né, que estava indo, eis que essa mulher manda mensagem de volta dizendo que tinha acontecido um imprevisto e que ia precisar sair. E que era para deixar o encontro delas para um outro dia, quem sabe na semana seguinte. A mãe me contou e tudo bem, né? Fazer o quê? Imprevistos acontecem. Já que ela havia tido um imprevisto, ia precisar sair, não ia ficar em casa. Não adiantava a gente ir na casa da mulher, porque ela estava saindo. Tudo bem, de boa, sem problema nenhum. Ficava para outra semana. Sem alternativa, voltamos. Morávamos todos nós ali no mesmo terreno. Minha mãe morava na casa da frente com a minha irmã e meu cunhado, e eu morava na casa de trás com a minha esposa e o nosso filho. Como eu já ia precisar sair também, deixei o carro ali na rua mesmo, na frente do portão, e entramos os três. A mãe, em vez de ficar ali na sua casa, nos acompanhou até a nossa, que, repito, ficava na parte dos fundos. E foi quando entramos pela porta que eu me deparei com aquela cena. A Karine, minha esposa, estava em pé ao lado da porta da cozinha, atracada com outro homem. Os dois estavam se beijando. E o pior é que eu conhecia esse outro. Aliás, minha mãe também conhecia. Na verdade, todo mundo conhecia. Porque era ninguém menos do que o meu cunhado. Olha, eu fiquei tão chocado que paralisei, não consegui esboçar um gesto. Minha mãe é que falou: que pouca vergonha é essa? Nessas alturas, por conta do susto, os dois já tinham se desgrudado. Imagine a minha cara. Imagine o meu espanto, o espanto da minha mãe. E até do nosso filho, que estava ali do lado. Agora, ficamos ainda mais espantados quando a Karine olhou pra gente e fez aquela pergunta: quem são vocês? Como que vocês invadem minha casa desse jeito? Olha, aquilo me deixou mais confuso do que eu já estava. Fiquei olhando para a cara dela e me perguntando: mas o que está acontecendo? Olhei para minha mãe, que também me encarou e depois se voltou de novo para Karine. Você bebeu, Karine? Não tem vergonha na cara, não? Se agarrando com o Haroldo? No que a minha mulher retrucou: Haroldo? Quem é Haroldo? Olha, sabe conversa de louco? Foi só naquele instante que eu consegui me recobrar um pouco e me aproximei dos dois. Que palhaçada é essa, hein, Karine? Por que você tá beijando meu cunhado? Cunhado? Não. Eu tava beijando o Jefferson, meu marido. Ela falou aquilo, olhou pro Haroldo e perguntou: quem são essas pessoas, hein, ô Jefferson? O que tá acontecendo aqui, afinal? Olha, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar. Meu Deus, aquilo, será que era brincadeira da Karine? Aquilo não podia ser sério. Minha mulher estava agindo como se não estivesse me reconhecendo. Nem a minha mãe ou o nosso filho. E como se estivesse confundido o Haroldo comigo. Como se tivesse perdido a memória.
Só que convenhamos, né? Nisso, ele, meu cunhado, se manifestou. Gente, eu também não entendi nada, viu? Entrei aqui para falar com você, Jefferson. Se eu vou devolver aquele dinheiro lá que eu peguei emprestado. E a doida da Karine veio pro meu lado, me chamando de Jefferson. Não sei o que aconteceu com ela, mas eu não tenho nada com isso, viu? Repito, fiquei sem saber o que pensar. Eu e a minha mãe. Meu cunhado ainda continuou se desculpando. Você perdoa, cara, eu não tive culpa. Até tentei me desvencilhar, mas ela me agarrou com tanta força. Olha, aquilo estava muito mal explicado. Fiquei olhando para a cara da minha mulher e ela continuava me olhando daquele jeito esquisito, como se não estivesse mesmo me reconhecendo. Nisso o Haroldo tirou um dinheiro do bolso e me deu. Ó, essa grana aqui que eu vim te devolver. Como eu não peguei o dinheiro da sua mão, até porque estava paralisado, ele colocou as notas sobre a mesa e simplesmente saiu pela porta. Minha mãe ficou ali falando um monte, cobrando uma explicação da Karine, até porque não acreditou naquela história de esquecimento, confusão mental. Para ser sincero, nem eu, né? Olha, tinha alguma coisa muito errada naquela história. Os dois estavam se beijando, eu vi! Nisso, a mulher começou a reclamar de dor de cabeça, falou que já tinha tomado remédio, mas que a dor não passava, e continuou perguntando quem éramos nós, como se realmente não nos conhecesse. Sabe, coisa absurda. Imagine, segundo meu cunhado, ele tinha aparecido ali só para me pagar o dinheiro que ele me devia. E aí, segundo o que ele falou, minha mulher tinha se agarrado nele. Pensou que ele fosse eu. Convenhamos. Era uma coisa tão absurda, tão como se fosse pouco. Ela continuava agindo como se realmente não nos conhecesse. Será que ela tinha enlouquecido? Não reconhecia nem a mim, nem a minha mãe e nem o filho. Antes de ir embora, minha mãe olhou para minha cara e me chamou de idiota. Falou que minha mulher estava me enrolando, fingindo que tinha perdido a memória só para se livrar do flagrante. Olha, eu fiquei com a cabeça tão confusa, sem saber o que pensar. Mas pelo menos naquele momento, em vez de confrontar minha mulher, eu preferi não piorar a situação que já era grave. A levei até o quarto, pedi que ela se deitasse. Ela não parava de reclamar de dor de cabeça. Sei lá, eu não estava acreditando, mas vá que fosse verdade. Que realmente tivesse dado um tilt na cabeça da minha mulher. E pensando nisso, fiquei até preocupado, me perguntando se não seria melhor levá-la no médico, no pronto-socorro. Ela ficou ali na cama a tarde toda. Várias vezes eu entrei no quarto para ver como ela estava e ela continuava dormindo. Olha, eu podia ter ido lá conversar mais com meu cunhado, confrontá-lo, mas achei melhor esperar para conversar com a Karine primeiro, ver se ela melhorava. Até que por volta das 8 horas da noite, ela finalmente saiu do quarto. Continuava esquisita, meio cambaleante, só que já lembrava de mim. Nossa, Jefferson, o que houve? Nem lembro como que eu fui parar na cama. Eu não sabia nem o que falar, porque na minha cabeça, aquela pergunta: será que essa mulher tá falando sério? Ou será que tá fingindo? Minha mãe, ela ficou convencida de que ela estava fingindo. Você não lembra mesmo? Tá falando sério?
Pior que não. Lembro que eu estava limpando a casa e comecei a sentir uma dor de cabeça horrível. Aí não lembro de mais nada. O que houve? Eu então lhe contei o que tinha acontecido. Só para ver qual seria a sua reação. Ela fez uma cara, sei lá, de nojo. Quando eu contei que ela tinha beijado o Haroldo, pensando que fosse eu. Fez uma careta, olhando para mim. Eu fiz isso? Tá brincando comigo, né, Jefferson? Credo! Para de inventar coisa. Nem louco eu faria isso. Ela agiu como se não tivesse acreditado no que eu contei. Não lembrava de nada. Tinha dado um apagão na sua cabeça. Foi o que ela contou. O pior de tudo é que mesmo tendo ficado daquele jeito, como que eu iria brigar com ela, acusá-la de estar mentindo? Eu não sabia. Ela então falou que ia consultar um neurologista, porque aquilo não era normal. Minha mãe também não acreditou, e o pior de tudo foi que ela contou para minha irmã. E a Marley veio cobrar a Karine. Ela trabalhava num shopping, e assim que chegou da rua, por volta das 9:30 da noite, a mãe conversou com ela, contou o episódio, e ela veio confrontar a minha mulher. Pensa no bate-boca. Pensei até que a Marley fosse partir para cima dela, de tão revoltada que ficou. O Haroldo devia ter explicado alguma coisa, mas ela também não acreditou. Sabe, não embarcou naquela coisa de confusão mental da minha mulher. Em resumo, o clima ficou horroroso ali naquele terreno. O Haroldo ainda veio conversar comigo depois, jurou que tinha falado a verdade, que realmente tinha sido a Karine quem provocou aquilo tudo. Não é que eu tivesse acreditado, mas, sei lá, eu estava numa situação que eu olhava para ela e ela parecia estar falando a verdade. Então eu achei melhor deixar o tempo correr e, em outras palavras, coloquei panos quentes sobre aquela história. Até porque, caso contrário, teria até de tomar uma atitude drástica que podia significar até o fim do meu casamento. Claro que havia a possibilidade de eu estar bancando o idiota por acreditar numa história dessa. E olha, não é que eu tenha acreditado 100%, mas se ela estivesse falando a verdade, a gente ouve tanta coisa. A gente sabe que problema de cabeça dá nas pessoas de vez em quando. E ela se comprometeu a ir até o médico, neurologista. E tirando a confusão enorme que deu com a minha irmã, de certo modo, depois, acabamos ficando em paz ali em casa. Uma paz relativa, claro, né? Porque eu não conseguia parar de pensar naquilo. E a minha irmã e o meu cunhado acabaram até se afastando da gente. Tínhamos o costume de fazer almoço no domingo, para todo mundo participar, o churrasco. Normalmente fazíamos tudo ali, na frente de casa. Só que depois do acontecido, a gente parou de fazer isso. A Marley nunca mais apareceu. E até o Haroldo evitava. Aliás, até minha mãe passou a evitar. E pelo que eu soube, ela também tinha sua reserva em relação ao Haroldo. Na verdade, ela meio que cortou relações com ele. Praticamente nem se olhavam mais na cara. Eu, da minha parte, para evitar um conflito ainda maior, pelo bem da nossa família, se é que isso ainda era possível, resolvi botar uma pedra em cima. Primeiro que eu amava a minha mulher. Contando o tempo de namoro, estávamos juntos há quase 10 anos. Nosso filho já tinha completado 6. E para ser sincero, no que dependesse de mim,
eu já queria ter o nosso segundo filho. Dessa vez, de preferência, uma menina. Mas a Karine não andava muito animada para engravidar outra vez. O fato é que o tempo foi passando e volta e meia acontecia alguma rusga entre a Marley e a Karine. Mas na medida do possível, fomos levando assim, numa boa. Até que 3 meses depois, um sábado, por volta do 12:30, eu estava ali em casa com meu filho, a Karine no serviço ainda, eis que recebo uma ligação da minha irmã. Ela queria saber se eu estava muito ocupado ou se podia encontrá-la em determinado lugar. Perguntei o motivo e que lugar era aquele, mas ela não quis me falar. Só disse que eu fosse encontrá-la nesse tal lugar o mais rápido possível. Chegou a me mandar a localização depois através de uma mensagem. Eu deixei meu filho ali com a minha mãe, peguei o carro, coloquei um endereço no GPS e fui. Só que chegando ao tal lugar, de saída. Mas olha, foi uma das primeiras coisas que eu vi. Eu dei de cara com ele. Olhei para aquela construção e não havia dúvida, até porque tinha um letreiro ali dizendo, era um motel. A Marley estava bem agitada, nervosa. E quando perguntei o que estava rolando, ela apontou na direção do motel e falou, o safado do Haroldo está aí dentro. Por isso que eu chamei você, para me ajudar a dar o flagra. O Haroldo? Como assim, Marley? Como é que você sabe? Por acaso você andou seguindo ele? E precisa. Hoje em dia, a tecnologia faz tudo. Eu coloquei um rastreador no nosso carro, mas ele não sabe. Por isso que eu sei que ele está aí. Segundo ela, já fazia tempo que andava desconfiado. Porque ele andava estranho, cheio de segredinhos. E para ela, a única explicação plausível era de que ele estava tendo um caso com outra mulher. E quando ela viu que ele tinha parado o carro justamente no motel, resolveu dar o flagra. Depois que ela me contou, eu perguntei, tá, mas você precisa de minha ajuda para quê? Se você já sabe que ele está aí, é só esperar o cara sair. Você ainda não entendeu, né? Entendeu o quê, mulher? Você nem imagina quem é a mulher que pode estar aí com ele? Não, por quê? Você sabe? Meu Deus, Jefferson. Às vezes eu não sei se você é muito inocente ou você é burro mesmo. É a Karine que está aí com ele. A Karine? É a Karine, tua mulher. Mas como que você sabe? Você andou monitorando ela também? Certeza absoluta eu não tenho. Mas só pode ser ela. Ou você acha que engolia aquela história lá pra ir dormir que ela contou? Só você que é muito tonto mesmo pra embarcar. Ai, não sei, eu vou no neurologista porque eu tive um... E se for realmente ela? Olha, Jefferson, não respondo por mim. Eu mato essa infeliz. Nessas alturas, meu corpo todo tremia. Peguei o celular e liguei para minha mulher. Ela saía do serviço 12:30. 1h, costumava ir direto para casa. No 4º toque ela atendeu. Juro, quando ela atendeu, eu fiquei mais alinhado. Perguntei onde que ela estava. E ela falou que tinha acabado de sair da empresa. Estava indo para o ponto, pegar o ônibus para ir para casa. Aí quis saber se tinha acontecido algo. Para eu estar ligando àquela hora. Falei que não. Que estava tudo bem. E assim que desliguei, me virei para Marley. Tá vendo? Não é, Karine? Ela acabou de sair da firma.
A minha irmã fez uma cara. Como é que você sabe? Vamos esperar aqui para ver então. A verdade é que ficamos os dois ali. Dois idiotas durante uns 40 minutos. Até que o portão de saída do motel se abriu e vimos apontar o carro do meu cunhado. A Marli já ficou toda agitada. E se postou bem diante do carro do infeliz que, claro, deve ter ficado uma filha, né? Quando viu a mulher ali. Eu também me aproximei, até para evitar que minha irmã cometesse um desatino. E quando cheguei diante do carro, paralisei também, porque deu para ver direitinho a fuça da mulher que estava ali com ele. Pro meu desespero, quem estava ali sentada no banco da frente ao lado do infeliz era ninguém menos do que a minha esposa. Pensa na confusão. Porque aí não foi só minha irmã que saiu do céu. Eu também fiquei louco da vida. O sangue subiu. Teve gente que passou ali do lado e começou a filmar. Tirei a Karine de dentro daquele carro pelo cabelo. Só para se ter uma ideia da minha raiva. E a Marley conseguiu abrir a porta também e começou a estapear o marido, o traidor. Eu nunca imaginei que fosse protagonizar uma cena tão deprimente. Antes do flagra, para não colocar o nosso casamento em risco, eu tinha tapado o sol com a peneira, fingindo que tinha acreditado naquela historinha, aquela lenga-lenga, que ela me contou aquele dia, quando a gente pegou os dois se beijando. Eu fingi que acreditei naquela história muito mal contada e no fim, ali estava a prova de que os dois safados andavam mesmo de caso. Juro que hoje, eu é que gostaria de ter uma crise, uma confusão mental, de amnésia, para esquecer aquela cena que vi naquele motel. Na verdade, queria apagar tudo da minha memória, até porque isso é um terror. Isso é um pesadelo. Eu não sei até quando vai durar. Desde aquele maldito dia, minha vida virou de pernas pro ar. Quer dizer, antes até, né? Quando a gente flagrou os dois naquele beijo, naquela ocasião, ainda tentei me agarrar à esperança de que tudo não tinha passado mesmo de um mal entendido, de um problema de cabeça que a Karine teve. Só que agora, depois de tudo, eu havendo saído daquele motel, no carro daquele infeliz, não tem mais falsa esperança que dê jeito. Foi o fim do meu casamento. E quer saber? Foi o fim da minha vida. Minha irmã também botou o safado do marido pra fora. E até hoje, juro. E já faz 2 meses e meio quase. Eu não acredito ainda. Tem dia que eu acordo de manhã e penso que... será que aconteceu mesmo? Ou foi um pesadelo que eu tive? Embora eu saiba que no fundo não tem engano, não tem pesadelo. É a realidade nua e crua. Fim do meu casamento, fim da minha vida. 2 traidores, safados sem vergonhas, que não valem a comida que comem. É isso que eles são. Enquanto eu e a Marley não passamos de 2 estúpidos, 2 pobres coitados, enganados, bobos, tolos. Olha, meu Deus, que tristeza essa minha vida. Que tristeza. Que desilusão.